Buenas pessoas, estamos aqui para mais um podcast Docentes Livres. Estou acompanhado mais uma vez dos meus irmãos Everton Rocha, Marcelo Maurício, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a América Latina, né? O tema tem um sentido de ser. O tema é justamente para refletirmos sobre a América Latina e fazer conexões com direitos humanos. E isso é o motivo do nosso grupo de estudos que estamos organizando para o Docentes Livres, né? Para o nosso projeto. E falando disso, eu convido todos e todas aqui para entrarem lá no nosso site, vejam lá os nossas propostas, né, de participação. A gente tem aí alguns financiamentos coletivos interessantes, que são planos para vocês nos ajudar a continuarmos aqui nesse bate-papo, né? Então vejam lá o nosso Instagram, vejam o nosso site, o Facebook, tem os vídeos interessantes no YouTube aí, algumas novidades. E o nosso bate-papo hoje é justamente sobre o tema central, né? A nossa preocupação dessa relação entre a América Latina e direitos humanos. Mas hoje vai ser um bate-papo mais tranquilo, tá? A nossa proposta é tentar ser mais problematizador, vamos dizer assim, né? A gente conversar aqui entre três amigos e convidar vocês que estão nos escutando a participarem também. Entra lá, façam as críticas, façam as reflexões, enfim. E eu vou começar aí trazendo uma provocação, né? A pergunta central aqui, vamos dizer, não central, mas inicial, é justamente: os brasileiros se sentem, né, latino-americanos, eles fazem parte dessa coisa, né? Eu vou botar coisa antes do filosófico mesmo da palavra, Latinoamérica, certo? Eu fui pesquisar aqui alguns tópicos, né, para a gente bater um papo hoje, e eu descobri que em 2015, houve uma pesquisa e somente 4% da população brasileira se identificavam, né, como latino-americano, né? Para vocês verem a diferença gigantesca, os nossos amigos, vizinhos aqui, né? 43% dos argentinos, chilenos, colombianos, equatorianos, mexicanos e peruanos, eles se consideram latino-americanos, né? E aí a pergunta que eu vou trazer aqui, né? Eu vou começar com o Marcelo, porque você sabe, professor Marcelo Maurício, né? Vossa Marceleza, que é um grande pensador aí da América Latina, né? Um cara que que gosta, né, da América Latina, morou na Argentina aí, então ele tem, vamos dizer assim, lugar de fala, né, entre nós três aqui. Os três viajaram já pela América Latina, mas ele tem conhecimento de causa lá na Argentina, inclusive, né, eu aqui saudoso, lendo coisas da América Latina, da viagem que nós fizemos aí juntos lá para a Argentina, quando ele foi pegar lá o diploma de doutorado dele. Foi muito interessante. Mas isso aí é fofoca para outros dias, né? Quem sabe nesse podcast eu trago aqui umas fofocas sobre o Marcelo. E aí, Marcelo, assim, eu estava pensando sobre a questão das fronteiras do Brasil, né? A gente sempre fala sobre essas coisas, e eu sempre provoco você, especificamente, mas Everton também, sobre isso, né? O Brasil, ele tem fronteiras muito distantes, né? E eu vou pensar aqui, nós três somos os três nordestinos, aqui tem um pernambucano, sou eu, um baiano e um norte-riograndense, né? Então, acho que o Nordeste está bem representado aqui. E a gente tem uma distância muito grande das fronteiras, né? E o nosso entendimento é realmente que não há uma identificação imediata, pelo menos, com a América Latina, né? Eu morei no Rio Grande do Sul durante um tempo, e lá eu vi, assim, as pessoas muito próximas, com expressões, e aí eu vou entrar depois na questão da cultura e etc., né? E aí, assim, muitas das questões com relação a isso é que a gente percebe, aí vamos lá para São Paulo, Rio de Janeiro e assim vai, né? A gente percebe justamente que essa distância, né? Eu queria escutar você, porque senão eu vou ficar falando muito aqui, mas escutar você, assim, sobre o que é que você acha isso, o que é que tem a ver com essa nossa não identificação, por assim dizer, com a América Latina. E aí, pessoal, boa tarde a todos e a todas, boa tarde, boa noite, né? Bom dia. Eu acho que todos aqui já perceberam que eu vou ser alvo de bullying, né, nesse episódio da América Latina. Jordão eu já tava pensando aqui, né, nas fofocas, viu? Eu já tava com medo de Jordão ia contar as histórias das viagens, viu, Everton? Eu tava meio preocupado já,
porque não sei se o público sabe, mas eu virei guia turístico, né, de Marcos Jordão lá em Buenos Aires, mas eu também tenho fofocas a falar dele, então é recíproco. E Everton, que está aqui sorrindo do lado, eu queria lembrar ele que eu também fui guia turístico dele, né, lá em Buenos Aires. Levei Everton para Buenos Aires também. É melhor não falar sobre isso. Isso aí vai ter que ser um episódio à parte, né? Porque aí tem o lado B da viagem então Everton tá ali sorrindo, mas ele também tem culpa no cartório. E aí eu fiz essa apresentação de Everton a Buenos Aires, mas também em Santiago, né, Everton? A gente deu um rolê mais amplo. Então, pô, bicho, vocês já estão percebendo que é um episódio que eu vou ter muito saudosismo, né? E vou falar de um lugar de afeto, né? Algo que eu me identifico bastante. Até porque, como o Jordão falou, eu tive essa experiência lá em Buenos Aires e fiz minha pós-graduação, meu doutorado lá. Então, tenho muita coisa interessante a falar, muita coisa boa a comentar. E aí, reforçar o que o Jordão disse também do grupo de estudos, né, que a gente tá inaugurando nos Docentes Livres, e a gente vai tentar colocar esse grupo para funcionar aí, falando de direitos humanos e falando dessa identificação ou não identificação das convergências e divergências de um ponto de vista latino-americano, né? Então, o que significa os direitos humanos desse ponto de vista, desse local, né, do globo terrestre chamado América Latina. Então, empolgação total, vim aqui com gosto de gás, ainda bem que é podcast, ninguém tá vendo aqui, mas eu tô cercado de livro aqui, tem um bocado de referência, um bocado de livro, tem Galeano pro lado, tem Cortázar pro outro, tem, enfim, muita gente aqui, né, e aí eu vou tentar jogar isso no decorrer do episódio. Tem uma Mafaldinha lá atrás ali, só olhando pra gente, essa Mafalda tem história também. Tem, exatamente, pronto, é outro alvo de fofoca, né, de onde veio essa Mafalda, e aí esses objetos, né, são muito afetivos, são muito carinhosos. Então é isso. Depois a gente faz o lado B do podcast, do episódio, só contando as fofocas de viagem e etc. Bom, Jordão já colocou aí um pouco dessa identificação ou falta de identificação, né? Eu particularmente sou potiguar, nascido e criado, né, em Natal. E vivo até hoje aqui. Então, como o Jordão falou, às vezes parece uma coisa tão distante, né? A gente tá aqui na pontinha no Oceano Atlântico, né? Litorâneo, algo que a fronteira, por exemplo, para Buenos Aires é bastante longe, é bastante distante. Se a gente subir para o norte, né? Então a fronteira com as Guianas, com o Suriname também está significativamente distante. Então, eu confesso que na minha época de morar aqui em Natal, assim, era tudo muito distante, né? Não sabia direito do que se tratava, apenas por livro, por referência, por filme, por obras de cultura. Então, realmente fica muito complicado a gente ter essa proximidade, essa afinidade, né? Eu desenvolvi esse lado de tentar me identificar ou não me identificar, né, com a cultura latino-americana, especialmente na minha pós-graduação, quando realmente eu tive que morar lá, então era inevitável. Aí a fronteira, eu tive que cruzar a fronteira, fui lá, conheci, né? Então tem toda essa imersão. Então acho que a palavra que eu buscava era essa, né? Então eu tive essa oportunidade de me aprofundar, de conhecer a fundo, né, o que significa, né, essa proximidade com os nossos vizinhos aqui, com os países sul-americanos e latino-americanos, né? E aí eu pude ter contato com uruguaios, com paraguaios, com argentinos, com chilenos, né? Conheci aí uma galera que a gente pode conversar mais à frente. Então, assim, realmente tem aí algo que a gente precisa parar e pensar, porque o próprio termo, né, no direito internacional e nas relações internacionais, quando você fala assim, o Oriente Médio, né? Então parece que é uma coisa só, um bloco só. Né? Você fala, os países africanos, mas aí também tem distinções importantes a serem feitas, porque você não pode comparar a situação político, econômica, geográfica, cultural da África do Sul, por exemplo, com a Argélia, que está lá no norte, lá em cima. Então são coisas bem díspares. O mesmo acontece, né, com a América Latina. Quando você diz assim, o brasileiro se considera latino-americano, bom, isso é um problema difícil a responder, porque primeiro a gente precisa ajustar aqui entre nós o que é ser latino-americano, o que é que significa, né, América Latina nesse contexto. Porque assim, se for para generalizar, você passa aquela régua.
do México para baixo, todo mundo é América Latina, né? Então... Pois é. Eu pensei muito nisso, né? Assim, a questão do que é que determina essa questão do latino-americano. Porque é latino, né? Pô, latino a gente vai abranger muito mais. E latino-americano, e fica uma divisão até muito de linguagem, né, Marcelo? O brasileiro não fala português, o latino-americano fala espanhol, que isso é muito resumir demais, né? Exato, eu acho que tem muito a ver esse termo latino-americano, né? Tem muito a ver, assim, a gente tava falando de um bloco de países, de um conjunto de países que vai ter a língua como aproximação, então, assim, línguas romanas, né? Que derivam do romano, do latim, né? E aí você tem português, espanhol, francês, né? Nas Guianas, por exemplo, mas é ainda um critério fraco, insuficiente para você dizer, não, isso tudo é América Latina. Então, assim, existem vários filtros para você ver esse problema. Você vai usar um filtro cultural, você vai usar um filtro político, você vai usar um filtro econômico. Então, assim, Perfeito, a gente fala... Filtro é fundamental aí nesse nosso bate-papo. Sempre que você for estudar alguma coisa sobre a América Latina, você tem que batizar, você tem que dizer, olha, eu estou chamando de América Latina isso aqui por tal critério. Porque, mais uma vez, se você for usar critério de língua, tá, e a Jamaica, ali na América Central, fala inglês, e aí, é América Latina ou não é? Né? Por exemplo, Porto Rico, né? Que está muito mais próximo dos Estados Unidos, tem essa proposta, né, de que Porto Rico possa ser o 51º estado dos Estados Unidos da América. Então, será que Porto Rico é América Latina? Né? Então, tem muitas perguntas aí, e por isso que eu digo, quando o brasileiro se identifica ou não se identifica com a América Latina, eu digo a famosa resposta safada, né? Tipo, depende, né? Depende do que você tá, do ângulo que você tá dando. Mas aí eu acho que Everton também deve ter coisas fundamentais a falar aí, depois eu retomo aqui o raciocínio. Só para deixar claro uma coisa, eu acho que Everton representa muito bem essa confusão de latino-americano, né? Porque às vezes a gente olha para ele, a gente vê ele um baiano, às vezes a gente um indígena, por exemplo, ele está hoje muito sentindo indígena, né? Às vezes a gente vê que é um indiano realmente, enfim. E aí, Everton? O que é que você se sente? Você se sente um latino-americano? Vamos lá, é verdade. Qual é o nome? Eu sou que nem o Melé, por onde eu passar, né? Ou é Oriente Médio, ou é América Latina, ou é indiano. Mas vamos lá. Assim, eu acho que o Marcelo colocou uma coisa interessantíssima aí, que é o seguinte, né? Tem essa coisa do cientisse, né? Para ser bem honesto, acho que a primeira vez que eu pensei em qualquer coisa dessa natureza foi escutando Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Maravilha, maravilha. E eu fiquei me perguntando, a primeira vez que eu lembrei assim, será que eu também sou um rapaz latino-americano, né? E para ser bem honesto, assim, né? Não é o que eu gostaria que fosse, nem é o que eu, vamos dizer assim, teorizei a respeito, mas é como eu me senti ao longo da vida. Eu nunca me vi como um latino-americano. Nunca. Assim, na Bahia, quando eu vivi lá, a gente não se percebia como latino-americano, latino-americanos. Vim para cá, para o Rio Grande do Norte, há 20 anos atrás, e também não me pareceu, assim, para ser bem honesto, a questão de ser ou não latino-americano só apareceu na universidade, né? Quando eu comecei a ter contato com uma certa forma de música, com certas questões que a gente começa a pensar, questão colonial, né? E eu poderia até dizer o seguinte, me parece que os países de língua espanhola, eles têm muito mais essa ligadura da América Latina, né, do que o Brasil. Eu não sei no caso da Guiana, não tenho conhecimento sobre isso. Eu não sei se também tem a questão aí da floresta amazônica nos isolando, mas em alguns lugares a gente tem fronteira seca, né? Às vezes tem só um rio, às vezes separando. Então, eu acho que principalmente aqui no Nordeste, essa discussão ela é muito distante, né? Ela está muito, 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 muito distante. E mesmo quando, por exemplo, eu me lembro o caso de um americano que veio para cá e perguntaram se ele considerava que os brasileiros eram latinos, né? E ele disse que ele via de uma forma diferente, que era esquisito, que era estranho, porque é latino no sentido de que veio de uma região geográfica, né, com certas características. Mas ele percebeu uma diferença. Só para concluir, ele percebeu uma diferença de cultura mesmo, de comportamento entre os brasileiros e os venezuelanos, os colombianos. Também que é uma coisa, só claro que não é, nem de longe é isso, mas parece que a percepção também fora é diferente também. Gostei, Everton, de levantar isso aí, porque é outro problema que a gente levanta aqui quando a gente vai estudar um pouco sobre isso, né?
essa ideia do pertencimento. E aí a gente vê muito que, por exemplo, a visão norte-americana, e lá vai nós falarmos deles de novo, mas a visão norte-americana, eles têm o latino, né, como aqueles que vão pular o muro, né, furar a fronteira e assim vai. E o brasileiro, a identificação, pelo menos o que eu vejo, né, em algumas leituras e percepções também, o brasileiro ele não quer se colocar nesse lugar, até mesmo pelo lugar que ele pertence aqui na América do Sul, né, e na América Latina como um todo. E já falamos isso em outros podcasts, como uma potência, né, como um país continental, central, financeiramente mais poderoso. E aí a questão da imigração, né, a questão migratória, se tu puder falar isso também, não sei se você quiser fazer essa reflexão, a questão migratória, né, e a gente olha para os imigrantes daqui, aí assim, nas pesquisas, para deixar claro, isso foi em 2015, 2016, tá? Mas via-se muito, por exemplo, a figura do boliviano, né? Marcelo até chamou a atenção, não, o indo-latino-americano e tal, não, mas o brasileiro médio coloca assim, não, o boliviano que vem para cá para procurar emprego e está no subemprego. Eu vou me identificar com eles por quê, sabe? Então, uma reflexão que eu acho que também há esse rompimento com o Brasil. Uma coisa que eu não percebo, aí eu vou falar em termos práticos, tá? Não estou falando em termos, é uma percepção minha, não é leitura e assim vai. Mas quando eu morei no Rio Grande do Sul, eu via outra coisa. Eu via o gaúcho identificando muito mais, por exemplo, com o uruguaio, com o argentino, do que com o Nordeste, por exemplo. Tá? Ou com outras partes do Rio de Janeiro, e aí, enfim. Então, é por isso que eu acho muito legal a ideia do filtro do Marcelo. Porque se a gente for, a rigor, levar as questões culturais, aí a gente já pode caminhar um pouco também por esse caminho, se vocês quiserem falar, aí sim a gente percebe, né, uma questão muito forte da cultura latino-americana, né, com o Brasil, vamos dizer assim, fazendo essa separação, né, teoricamente, aí, vamos fazer esse recorte aí. E eu me lembro, vou só contar um casozinho rápido aqui, que eu estava em Málaga, e eu fiquei num hostel lá e tinha venezuelanos, somente eu como brasileiro, venezuelano, tinha um colombiano, enfim, estava lá. E eles começaram a conversar, eu fui tentar conversar com eles, né? E a gente foi falar de música, evidentemente. E aí eles colocaram uma música tipicamente venezuelana e começaram a dançar lá. E eu disse, pô, mas essa música aí no Nordeste tem mais, isso aí é muito parecido com forró. E eu peguei o Mastruz com Leite, que é uma referência boa, né? E coloquei uma música do Mastruz com Leite, comecei, evidentemente, quem não me conhece, eu sou um exímio dançarino, né? Eu danço bem pra caramba. Eu comecei a fazer qualquer movimento lá parecido com forró. Eles disseram, pô, é isso aí, ó. Então, há essa identidade, né, imediata. Diz, pô, então aqui há um sentido de pertencimento, apesar da língua, eu estava falando espanhol, mas apesar da língua, então, tá aí. A identidade. Passa por isso também, tá vendo como o filtro é importante, né? Como é interessante isso. Cara, perfeito, Jordão, perfeito. Eu digo que essa questão do filtro tem que ser formado, né? Porque, como eu falei, não é uma questão única, não é uma questão geográfica apenas, de você passar uma linha separando o México dos Estados Unidos e o que está abaixo dessa linha é a América Latina. Tem muitas variáveis aí. A questão cultural, e aí, como eu disse, pelas minhas andanças, pelas minhas experiências, né, que eu tive dentro desse contexto, e olha que eu não fui para o norte, né, eu estava aqui no sul, no Cone Sul, estava ali entre Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, né, flutuando nessa parte mais sul, né, mais austral. Então, o que me identificou, você falou de pertencimento, então, depois que eu tive essa experiência, aí vou aqui, se eu tivesse que responder hoje essa enquete, eu diria, cara, eu me reconheço muito como latino-americano, eu me vejo muito como latino-americano. Uma vez que eu tive o contato e a tremenda percepção de que os nossos problemas, digamos assim, são muito, muito parecidos. E as nossas qualidades também são muito próximas, né? Do ponto de vista dos grupos humanos, de um ponto de vista mais sociológico, né? Então, a gente percebe que a cultura não cria um afastamento, cria uma aproximação, mesmo com a língua diferente, né? Mesmo com a língua diferente, que a gente tem essa diferença do português
né, para o espanhol, mas que eu acho Seria que mais ou menos não aquela ideia tanto, da né? reflexão de Everton, né? Eu sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Eu acho que quando ele pensa, ele diz, se eu sou um rapaz latino-americano, talvez não me identifique com isso, mas sem dinheiro no banco, eu acho que todo mundo se identifica aí como latino-americano. A identificação já começa já... a rolar, né? Exato, pô, porque assim, a proximidade, assim, são países que a gente pode chamar países latino-americanos, são países com uma tremenda desigualdade social, né? Abismos sociais. Então você tem elites muito bem estabelecidas, muito bem distribuídas, né? Nesse mapa da América Latina, e você tem uma massa de pessoas que está nessa região inferior da pirâmide social, digamos assim, das classes sociais. Então você passeia pela América Latina, você passeia aqui pela Argentina, você passeia pelo Chile, você vê que, pelo menos para quem está em classes sociais parecidas, eu me identifico muito. Vida de estudante, você com pouco dinheiro batendo perna pelo mundo. Então você pensa se vai almoçar ou se você vai jantar, né? Você meio que tem que escolher a refeição. Então essa é a vida do obreiro, do trabalhador, seja ele argentino, brasileiro, uruguaio, paraguaio ou chileno. Aquele velho ditado, né, de vender o almoço para comprar o jantar. Então as dificuldades são muito parecidas mesmo. E esses aspectos culturais, por exemplo, a dança, a questão do carnaval é uma coisa que me surpreendeu, por exemplo. O carnaval que também é comemorado nesses outros países. Então você tem... Claro que não é o carnaval à la Rio de Janeiro, né? Aquele carnaval das escolas de samba, não estou falando disso. Mas parece muito aquele carnaval aqui de Olinda, por exemplo. Né? Carnaval de rua, gostei, carnaval de ladeira, né? De você andar, de você ir atrás de pequenas... Boa, né? Temos aqui um pernambucano, né, para dar suporte. Então, aquele carnaval do contato físico, das pessoas se... eu sei que a gente está em época de pandemia, não deveria incentivar aglomeração nem nada, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou colocando é que você tem tradições de carnaval, você tem tradições de festas cristãs, por exemplo. Uma coisa que une toda a América Latina é o cristianismo, né? Então a gente sofreu essa colonização europeia, né? Seja espanhola, portuguesa, francesa, presença holandesa, presença inglesa. Então tem muito dessa colonização que trouxe o cristianismo, especialmente a colonização ibérica, e que muitas das festas e da fé, né? Então você tem, por exemplo, no México, a Virgem de Guadalupe, que é um símbolo muito forte lá, né? E ao mesmo tempo você tem do México até as Malvinas, de lá de cima até lá embaixo, você tem essa fusão, né, de cristianismo com religiões de matrizes originárias, indígenas, por exemplo, né? Então você vai ter, por exemplo, a Virgem de Guadalupe com a pele bem mais escurecida, com uma fisionomia bem mais indígena, né? Então você tem a adaptação do cristianismo a um olhar mais latino-americano, um olhar mais dos povos originários, né? Então, assim, acho que os pontos de convergência são tremendos, né? São convergências culturais, né? Apesar de não falarmos a mesma língua, mas eu acho que a língua aí não atrapalha tanto, né? Não atrapalha tanto, porque o português e o espanhol aí tá muito próximo, mas também tem outras referências que no decorrer aqui do episódio de hoje a gente vai falando também. Então eu diria que não é estranho, eu não me sinto nem um pouco estranho se alguém apontar o dedo e largar um latino-americano. Opa, com orgulho, né? Porque eu me identifico muito com essa cultura que é bastante comum aqui, não só na América do Sul, mas é claro também no México, por exemplo, né? Em Honduras, na Guatemala, né? Nos países mais centrais. Próximo bloco! Então, com as palavras de Marcelo, a gente encerrou o primeiro bloco e agora entraremos no segundo bloco, né? Fazer uma reflexão sobre a questão latino-americana, que foi totalmente tendente aí para uma ideia de identidade, né? De nos colocarmos, né, dentro disso que se chama Latinoamérica, que ainda está em aberto, evidentemente, que a gente não esgotou aqui todas as coisas. E eu vou pedir permissão a vocês a fazer uma reflexão aqui, eu vou ler aqui uma passagem de um texto de um professor lá de Granada, né, o Rueda. Ele tem um texto chamado O Caso do Ocidente, que é bem interessante. Ele vai fazer alguma reflexão sobre... Aí eu vou abranger até um pouco mais, porque ele já traz direto a ideia
do ibérico com o latino-americano, e isso que pode vir a ser algo que dê, vamos usar aqui uma expressão popular, que dê samba, né? Para trazer um pouquinho aqui para essa ideia da brasilidade, né? Eu vou ler aqui, eu queria depois escutar os colegas e aí a gente vai fechando aí. Ele coloca assim, ó, é uma tradução livre do espanhol, então perdoem os erros, tá? Ele coloca lá, ó, pois bem, pense nisso. Algo em que, embora esteja em outros lugares, é mais brilhante e fulgurante na esfera ibérica e latino-americana. Nós, os filhos dessa terra do sul, estamos imersos no progresso que acabamos de fazer. Falamos, mas sabemos que não gostamos, que não nos sentimos confortáveis com isso. Somos barrocos. No fundo, queremos relacionar o diverso e o plural, não em cadeia de passo à frente, mas em uma dança pela miscigenação, a transubjetividade, a relação recíproca em variações criativas e potentes que expressam a riqueza da vida. Essa experiência barroca do mundo, sem implicar em uma autoelogia mesquinho e egocêntrico, pode ter o seu kairós hoje, seu momento oportuno, e não é uma mera forma política, nem uma mera organização social. Isso é muito importante, na minha opinião. Deve ser, sim, uma forma de política e organização social, mas, no fundo, é algo mais abrangente, sem o qual nenhuma nova política ou reorganização social poderia nascer. É uma experiência cultural do mundo, filosoficamente falando, uma ontologia, uma forma de compreender e viver o que deve ser chamado, entre aspas, de realidade. O barroco é revolucionário no presente, rompe sofrimentos e castigos, como sofrido pelo cavaleiro da triste figura. Mas não é uma promessa? Não vislumbra em sua trêmula passagem entre as grandes potências que hoje governam a nova terra? Eu acho muito legal essa passagem, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando agora, nesse momento, né? Como o Marcelo encerrou com a questão de uma, vamos dizer assim, das identidades culturais, eu vou, assim, é claro que a gente não vai perder essas identidades, né? Mas eu queria abranger mais, né, Marcelo? Eu queria, se você entendeu essa questão dessa abrangência aí. Pô, cara, maravilhoso, cara, porque, veja, no bloco passado, né, a gente tava falando dessas convergências, né, do que é ser latino-americano. E aí eu disse, se essa pesquisa me perguntasse, você é latino-americano, você se considera latino-americano? Eu diria sim, redundantemente sim, né? E se essa pesquisa fosse mais além e perguntasse, tá, mas o que é que você acha que isso significa? O que é que isso quer dizer? Bom, eu diria assim, ser latino-americano é ser contra-hegemônico, né? Ser latino-americano é ser periférico. Ser latino-americano aí eu tô me baseando muito... Oi? Gostei, poesia. Isso, né? Eu tô me lembrando muito do Boaventura de Souza Santos, quando ele tem as epistemologias do Sul, né? Então, quando a gente olha para o tabuleiro do mundo, quando a gente olha para o mapa mundo, digamos assim, né, o xadrez das relações internacionais, a gente sempre identifica aquela relação, claro que não é um norte geográfico, mas é geopolítico, né? Então, assim, norte e sul, as potências do norte, Europa, Estados Unidos da América, né? Então você tem lá essas potências muito bem estabelecidas secularmente, né? Secularmente. E você tem a galera do sul, né? Você tem essa periferia do mundo, né? A América do Sul, a África, né? Boa parte da Ásia, então você bota ali Índia, né? Você bota ali vários países importantes, Paquistão, etc. Então você tem essa perspectiva na contramão, digamos assim, porque você tem sempre... quando a gente que a gente que é do mundo universitário, acadêmico, que gostamos da ciência, que gostamos dessa arte, né, chamada ciência, de pesquisa, de referencial teórico, várias vezes a gente tem que ficar alerta para também não beber só na fonte de, por exemplo, autores e autoras que são eurocêntricos ou norte-americanos, né? Pensado nesse que criam a ciência de um ponto de vista hegemônico. Então, muitas vezes, quando a gente está falando história do mundo, a gente fala de quê? Da Grécia, a gente fala de quê? De Roma, a gente fala, tá, mas e a China, né? E a história da China? E a história dos países africanos? E a história latino-americana? Essas cadeiras estão na universidade ou no ensino médio, no ensino fundamental? Né? Então, assim, o que você está chamando de história do mundo? É a história que a Europa conta? Então, isso também é muito perigoso, né? A gente que é
da América Latina, a gente tem aqui uma ciência própria, a gente quer ter um olhar próprio, uma visão própria, um enxergar muito nosso, né, do que é o mundo, de como as coisas são, de como se organizam, de como se estruturam. Então, para mim, isso é mesmo na minha área, Marcelo, assim, as filosofias, né, filosofia cubana, venezuelana, perfeito. Tal. E eu acho que você falou de Grécia, Everton começou a se coçar ali, eu queria saber. Eu senti, eu quis dessa estocada aí, né, porque tem esses gregos que falam pra caramba e Everton tá aí nesse campo de estudo. Então eu queria saber o que ele pensa sobre isso. Rapaz, assim, na realidade eu estava aqui já desde o bloco passado refletindo sobre essas coisas, né? Até a gente brincou com a história da música do Belchior, mas que tem a sequência da música, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Eu acho que esses elementos aí, sem parentes importantes e vindo do interior, eu acho que eles tocam, né, a muitos de nós, né? Foi a partir daí que eu realmente comecei a me questionar sobre essa questão de ser latino-americano ou não. E assim, eu confesso que para mim essa ainda não é uma questão resolvida, tá entendendo? Se eu chegasse e dissesse assim, olha, eu me sinto um latino-americano, eu estaria mentindo, para ser bem sincero. Não tenho, eu penso que é um processo de construção ainda, essa perspectiva latino-americana. E quando foi que eu vi, quando foi que eu senti, assim, que há uma identidade, né? Que eu me senti como alguém que pode fazer parte dessa comunidade. Rapaz, por incrível que pareça, não foi quando eu li As Veias Abertas da América Latina, né? Não foi. Foi quando eu assisti Os Diários de uma Motocicleta. Ali, eu senti que o buraco era mais embaixo. Tá entendendo? Ali eu senti minha ignorância, em relação à América Latina. Uma referência. Né? Apesar de você ser comunista, bateu forte mesmo. Não tem problema. Aí foi a hora que o comunista me fez... né? É isso, mano. Não, mas falando sério, né? Vocês sabem que eu não sou um adepto do comunismo, mas o que acontece? De nenhumismo, né? De nenhumismo. Mas o ponto fundamental é que foi ali que eu vi algo que me chamou a atenção, né? E esse algo foi a ignorância. Né? Mas uma coisa eu reconheci, e isso foi o que me bateu muito, né, muito forte. Eu reconheci a opressão, eu vi o trabalhador explorado, e eu sei o que é um trabalhador ser explorado desde a minha infância. Eu vi a infância no meio da rua. Mas, acima de tudo, e esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, eu vi o racismo ali. Né? Eu vi a diferença entre ser branco e ser indígena. Né? Porque, assim, acho que uma das razões que eu não me considero que está, como eu diria, é uma questão em desenvolvimento, é porque eu também me vejo muito com raízes africanas, percebe? E aí tem toda essa questão, né? O brasileiro, na América Latina no geral, tem uma proximidade, ou melhor, a perspectiva de ser latino-americano tem muito a ver também com as raízes indígenas. Né? O que é até paradoxal, porque no termo latino e no termo americano não batem as raízes indígenas. Né? Esse é um ponto. Né? Ótima crítica. Isso aí é uma reflexão grande, viu? Caramba, bicho, eu tô aqui de queixo caído também, pô, porque, veja, a questão da presença dos negros africanos na América Latina, né? Pro Brasil, então, no Brasil, isso é uma presença marcante, como você falou, de ter aí toda a indústria da escravidão no Brasil, né? Histórico. Então, no primeiro bloco eu falei de filtros, então você pode fazer esse filtro também, né? Se você quer olhar para países que estão na América Latina, em alguns países a herança africana é gigantesca, né? É gigantesca. Você pega Cuba, por exemplo, né? Você pega a Jamaica, né? Especialmente o Brasil. Eu acho que o Brasil é um dos países que mais se impacta com a escravidão dos negros africanos, e outros países não, né? Outros países a escravidão foi predominantemente indígena, né? Então, por exemplo, a Argentina já tem um número, o Uruguai tem um número quase que mínimo, né, de negros africanos. E então isso também é a convergência e a divergência que eu estava falando na primeira fase. Pois é, né? Eu queria escutar a conversa de Everton aí, que ele teve com um amigo dele. Sim, pois é, porque esse brother chegou para mim e disse assim, rapaz, eu fui ao Peru, passei pela Bolívia, vi Pachamama, o culto a Pachamama. Mesmo quando o cara falou isso, aí eu endoidei. Eu disse, cara, eu tenho que ir ao Peru. Tá entendendo? Eu tenho que ir ao Peru.
né? Tanto é que quando eu fui para o Chile, né, convidado por Marcelo, né, que eu desci, eu fui vendo assim, eu achava que era uma coisa assim, umas vilinhas, tá entendendo? O pessoal tomando chimarrão com chapéus, assim, uma coisa bem... Quando eu cheguei lá, cara, eu vi uma outra coisa, eu vi um outro mundo. E assim, eu me identifiquei pra cacete com o chileno. Com o argentino, eu confesso que não foi a interação dos sonhos, sabe? Eu não olhei, hermanos, né? Vamos aqui, um abraço. Né? E é isso, Galvão Bueno. Aí não rolou, não. Agora, quando eu cheguei no Chile, assim, primeira coisa, o cara já tirou logo onda comigo, lá no rocha lá onde a gente tava. Eu olhei assim, cara, a gente vai jantar aqui, perto, é perigoso por aqui? Aí ele olhou assim, o cara olhou pro outro assim, muito perigoso, muito perigoso. E começou a dar risada, como que assim, esses brasileiros, eles estão vindo para cá achando que aqui é o Brasil. Não, cara, pode sair, pode ir pro seu restaurante, pode comer, você vai e volta tranquilamente. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, né, foi chegar a Santiago, cara. Chegar a Santiago foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida. Assim, sair do aeroporto... Quem avista a cordilheira, né? Quem avista a cordilheira dos Andes nunca mais esquece, cara. Nunca mais esquece. Aquilo ali é fenomenal. Pois é, cara. Então, assim, quando saiu, eu fiquei, caramba, que tem um mundo completamente desconhecido, né? Agora eu me identifiquei pra cacete, cara, com o chileno. Eu moraria ali tranquilamente. Mas, ao mesmo tempo, tem esse papo, né? Ser brasileiro, pelo menos de onde eu vejo, como eu vejo ser brasileiro, tem o lado indígena? Tem. Mas, infelizmente, a gente massacrou, a gente que eu estou dizendo, o nosso país, nós massacramos os indígenas, nós afastamos o indígena. Se o negro, ele é negro não, que cada vez mais, assim, se o africano, tá entendendo? Os descendentes africanos, eles vêm para cá e eles têm sua história, sua cultura, como é que eu posso dizer, apagada, os indígenas mais ainda, tá entendendo? Porque, por exemplo, na Bahia, eu sentia desde a infância a força, cara, da cultura negra. Não estava só na pele das pessoas, não. Por isso, cada vez mais, assim, que se dane politicamente correto, que quiser que tenha suas ideologias, sabe? Mas para mim está cada vez mais claro que ser africano não coincide com ser negro, tá entendendo? Que as raízes africanas não tem a ver com a cor da pele das pessoas, tem a ver com a comida, tem a ver com a fala, tem a ver com a memória, tem a ver com a religião. E eu fico vendo todo o debate sendo reduzido à cor da pele das pessoas, né? Então, assim, tá lá, você, na infância, você tinha que comer caruru, cara, né? Você tinha as brincadeiras, os apelidos. Hoje eu passei a manhã toda rindo de uma falinha, de um meme que tem assim, Dinda disse que eu ia ver coisa, né? Não sei se vocês já viram esse meme, né? E eu pensei, Dinda mentiu, mas não é que Dinda não mentiu, eu tô vendo coisa. Aí tem um memezinho na internet, depois eu mostro para vocês o que é. E Dinda é um nome muito comum lá na Bahia, é um apelido muito comum da Bahia. Né? Resumo da ópera, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que eu penso que tem essa construção muito ligada às raízes indígenas. No Brasil, as raízes indígenas foram sepultadas, vejo aqui no Rio Grande do Norte, né? A gente está aqui, as pessoas são potiguares, mas o que quer dizer ser potiguar? E aí eu quero só encerrar meu comentário com uma última coisa. O brasileiro branco... vai lá, depois eu falo. Não, depois, pode falar. Não, era só para dizer o seguinte, o brasileiro branco, né? Ele não se sente latino, tá entendendo? E aí ele cai em outro filtro dessa história. A gente está debatendo aqui vários filtros, vários ângulos. Né? Mas quando ele vai para os Estados Unidos, principalmente, lá ele é latino. E ele fica se perguntando, ei, mas eu sou branco. Eu sou branquinho, eu tenho olhos verdes. Né? Natural, né? Natural é perfeito. Né? Eu estudei na USP, na UFRJ, na FGV. Como é que eu posso ser latino? Ô, irmão, não te contaram, não? Tu é latino aqui, cara. Porque não tem a ver só, vamos dizer assim, com ser branco. Né? Então, lá ele é latino, não interessa se você é branco. Né? Então, a gente percebe que tem esses diversos ângulos. Né? E muita gente não se considera latino no Brasil porque também não se considera com raízes indígenas, não se considera com raízes africanas, se considera o quê? O branco europeu que veio para cá. Né? Ou melhor, o dominante, né? Se sente ser brasileiro, ser branco, né? E, vamos dizer assim, ter dinheiro no banco, ter parentes importantes e viver na capital. Né? Claro que eu estou brincando aqui, pegando a música para tirar uma onda. Eu queria fazer 2 comentários aqui, achei maravilhoso. Muito bem. E assim, falando dos indígenas, eu vou falar 2 autores aqui, rapidinho, né? 2 observações a partir disso. Né? Primeiro é o Galeano, o livro dos abraços, tem uma passaginha que um grande amigo meu desse livro de presente pediu para eu ler logo diretamente. O amigo que estou falando é Ricardo.
lá do Rio Grande do Sul, e ele pediu para eu ler isso aqui. A gente está falando do indígena, e eu acho maravilhoso. Ele tem um caos que ele conta, né, cujo título é Chorar. Ele fala assim, ó, foi na selva, na Amazônia Equatoriana. Os índios Shuar estavam chorando a avó moribunda. Choravam sentados, na margem de sua agonia. Uma pessoa, vindo de outros mundos, perguntou: por que chora na frente dela, se ela ainda está viva? E os que choravam responderam: para que saibam que gostamos muito dela. Essa identificação indígena, isso nos deixa... E eu acho isso muito latino também, porque isso é uma herança, né? Nesse sentido que Everton está colocando, né? No sentido de raiz mesmo. E outra, eu me lembro muito que quando eu li Gabriel Garcia Marques, né, falando dos Buendia, e no Cem de Solidão, evidentemente, que eu estou falando do livro, e aí, quando ele narrava o lugar, né, quando ele escrevia o lugar lá, que, claro, ele estava falando lá no Caribe colombiano. No entanto, toda a descrição das casas, das pessoas, o nome das pessoas, cara, eu me via no interior do Nordeste, né? Então, eu acho que isso é essa busca, né, de identificações que eu estou querendo colocar. E aí eu queria, não sei se vocês me permitem, nesse último momento, fazer uma reflexão um pouco mais, indo um pouco mais para aquele início que eu trouxe do texto para vocês, né? Deixar claro que o texto que eu li para vocês não está no Ocaso do Ocidente, tá? Em outro texto do Rueda, até recomendo vocês entrarem lá no site, que ele tem um blog, enfim, é um blog, um caderno que ele tem, e dentro do caderno tem essas reflexões sobre o neobarroco, o título é neobarroco, ele fala sobre isso, né? Mas é um pouco sobre essas questões que eu acho que amarra tudo isso que a gente já refletiu um pouco, né? E é uma tese minha, evidentemente, que é essa questão justamente do ibérico, né? E que Marcelo já ele linkou, que eu achei isso interessante, sobre essa questão do sul e do norte e tal. E aí, assim, será que a gente não consegue ampliar um pouco mais e até, vamos dizer assim, vangloriar? Não sei o quão perigoso é isso, tá, gente? Eu estou provocando vocês. Vangloriar um pouco esse sentimento aí que ele trouxe, né? Um sentimento que aí é um sentimento trágico, como ele chama, um sentimento trágico do mundo, um sentimento quixotesco, né? Que ele faz referência da triste, da triste figura, né? E assim, é dizer, eu me afirmo esse sujeito trágico, né? No sentido até do amor fati de Nietzsche mesmo. Eu sei que eu vou passar por determinados tipos de situações, mas mesmo assim eu reafirmo essas situações, afirmo quem sou eu, afirmo minha identidade. É claro que o conceito de identidade aí, como a gente, nos bastidores, aí Marcelo estava falando, que é muito problemático, é um terreno muito espinhoso para a gente trabalhar aqui num podcast. Mas vamos tentar pensar assim no sentido mais amplo da palavra, né? No sentido mais comum da palavra mesmo. Será que a gente não consegue buscar essa relação, e é isso que nos dá um sentido maior de latinidade, tentando superar esses preconceitos, né, no sentido do conceito preconcebido mesmo, de que a língua, que a cultura, né, eu acho que essas identificações que Everton falou quando foi lá no Chile, quando eu percebi no Chile, eu percebi na Argentina, eu percebi no interior de Portugal, percebi na Espanha, muito mais do que em Portugal, essas identificações, esse olhar, né, essa alteridade muito clara que há entre o ibérico, por questões óbvias, históricas, né? Mas a gente tem que buscar isso, acredito eu, tá? Filosoficamente falando, tem que buscar isso, aquele sentido lá ontológico que ele colocou, e tentar, né, nos afirmarmos dessa maneira, e que talvez assim, né, aí vamos lá, o Sul tenha um florescimento, né? Aquela ideia de que a América Latina será seremos aí o local futuro, né? A eterna promessa, essa promessa se tornar uma realidade, né? Cara, tô achando que esse podcast vai ter que ter umas 3 horas, bicho, porque é tanta coisa pra falar que eu tô aqui acelerado, né? Acelerado mesmo. Tanto com a fala de Everton e essa provocação última de Jordão foi algo bastante que me empolga, né? Me empolgou bastante. Eu tava lembrando aqui, como o Everton falou, a questão do filme Bacurau, né? De que dá para fazer esse paralelo aí, né? Que aqui no Brasil, se você é branco, se você tem um determinado fenótipo, então assim, você passa por hegemônico, por alguém neutro, né? Então assim,
eu posso ir para a Europa e não ser reconhecido como Brasil, né? Como brasileiro. Eu posso enganar. Mas assim, no minuto que o cara abre a boca, né? Tipo, rapaz, tu é brasileiro, né? Sou brasileiro. Então você é latino, né? E só um parênteses, viu, Marcelo? Para fazer uma com você. Eu desenvolvi uma forma, eu consegui identificar brasileiro pelo andar. Lá vinha... Você tá batendo onde? Aquele ali é brasileiro. Quando chegava perto, você via. O danado era brasileiro. Só pra... Depois você me explica isso aí. Me explica isso aí. Eu vou passar a técnica para você. Cara, e é isso, assim, todo mundo que me conhece sabe, assim, eu tenho muito apego pelo significado das palavras, né? Então, a gente já começou esse episódio problematizando em cima do termo latino-americano, ou Latinoamérica, né? América Latina. Então, outra palavra que eu tenho muito problema é a palavra universal, né? Universal. Então, assim, passa a impressão de que... O que é universal? Universal é aquele que você... engana no mundo todo, né? Tipo assim, você passeia pelo mundo todo e assim, sou universal, sou cosmopolita, eu me encaixo em qualquer canto, né? Eu me adapto em qualquer espaço físico do planeta Terra, do planeta Terra. Então, você acaba tendo... então, ser universal é você passear por todas as fronteiras. Enquanto ser latino-americano é você ter essa marca, né? Você pertence a um grupo étnico, você pertence a uma região do mundo. Então, muitos dos brasileiros que eu consigo conversar e consigo entender, eles preferem ter essa percepção de que eu estou muito mais antenado com essa noção de universal, só que na verdade essa palavra universal ela não cabe, ela não existe. O que você tem é uma hegemonia ocidental, né? Você tem uma hegemonia eurocêntrica ou estadunidense, né? E foi exatamente o que Everton falou. Então, se você se identifica ou fisicamente ou ideologicamente com essa perspectiva, então você acaba tendo essa visão de hegemonia, né? De pertencer, eu sou o padrão, eu sou o normal, né? Então normatividade, e acaba abandonando essa relativização que é ser latino-americano, né? Porque ser latino-americano, mais uma vez, é ser contra-hegemônico, é ser periférico, é ser pertencente a uma região do mundo onde, quando você imigra para outra região do mundo, você está marcado como latino-americano. Então, muitos podem entender isso como um fator negativo, um fator que não seja interessante, né? Então, acho que essa fala de Everton me desperta muito isso, né? Me desperta muito essa compreensão de que as pessoas estão acostumadas a entender como o que é universal, o que é normativo, o que é normal é ser o branco caucasiano de origem europeia, né? Ou que tem uma raiz lá com os Estados Unidos da América. Então, quando você chega e fala, Everton, você é um latino-americano, para alguns isso pode parecer até um xingamento, né? Tá me chamando de índio? Tá me chamando de quê? Né? Então, acho que Jordão também foi muito feliz, porque a gente tem que assumir essa identidade latino-americana, né? A gente pode olhar para isso como uma riqueza cultural, até porque nós participamos de uma raiz comum, né? A América Latina tem uma raiz comum, que é essa mistura da colonização europeia. Você tem... Marcelo, eu acho que a questão que responde, e você foi muito feliz aí fazendo as ligações, porque a questão da universalidade aí, ela se perde no sentido próprio do latino-americano, que é a multiplicidade, isso, como o próprio professor colocou, o Rueda colocou, né? E aí eu queria acrescentar justamente essa ideia do ibérico, que é uma tese minha, tá? É totalmente refutável, ainda não desenvolvi muito bem ela, mas é a multiplicidade que prevalece. Então, é a universalidade dentro da multiplicidade, a multiplicidade dentro da universalidade. É fantástico isso. É o múltiplo dentro do único, né? Do único verso, do universo. Então, acho que essa questão do multiculturalismo só fortalece essa identidade latino-americana, porque ser latino-americano é você ser essa mistura. Para quem não gosta dessa mistura, evidentemente que você vai preferir uma raiz mais pura, ou buscar uma origem nórdica, uma origem mitológica, etc. O fato é que, para muitos, o incômodo na identidade latino-americana é essa diversidade.
é a mistura dos povos originários, né? Como o Everton bem lembrou, do culto a Pachamama. Você tem Machu Picchu, que é um canto excelente de se visitar. Você sente ali a ancestralidade, o culto à terra, o culto ao sol, o culto à natureza, né? Você tem isso na matriz indígena. Aí você tem a mistura com o branco europeu que vem e coloniza, né? Com o cristianismo, trazendo o cristianismo. Você tem em vários países também a presença do negro africano, da cultura africana, do tambor, né? Do atabaque, da comida africana, que Everton representa muito bem aqui com a sua baianidade, né? Então, acho isso muito rico. E é ser essa contracultura. Aí eu encerro a minha fala aqui para a gente fechar esse bloco para não ficar tão longo, que é essa questão da valorização que Jordão tão bem jogou, né? De valorizar o latino-americano. Quando eu digo que essa visão de mundo latino-americana é uma visão de mundo contra-hegemônica. Porque se nós vivemos hoje crises em vários âmbitos, né? Crise ambiental, crise política, crise econômica, crise de vários prismas, né? De uma paleta muito variada, essa crise nos foi trazida também, né, por esse sistema hegemônico, que é um sistema que você tem fortemente as potências do mundo, que são os Estados Unidos da América, o continente europeu, você tem a China também potencializando. Então, talvez uma forma de encarar o mundo alternativa é essa forma contra-hegemônica tão presente, né, na obra do Boaventura de Souza Santos, que fala da epistemologia do Sul. Então ele acredita que coisas boas nascerão, né, do continente latino-americano, no sentido da inclusão, no sentido da tolerância, no sentido dessa diversidade cultural que Jordão tão bem mencionou, né, de você ter um fortalecimento disso, olhando por uma visão contra-hegemônica, você possa desenvolver tecnologias para resolver os problemas do mundo, né? Problemas que são, evidentemente, ambientais. Então, a nossa tradição ancestral indígena pode nos ajudar a resolver os problemas, deve nos ajudar para resolver problemas ambientais muito sérios, como o aquecimento global, né? Como a questão do aquecimento e a mudança climática. Então, essas tecnologias podem ser algo que a gente tem que olhar com muito carinho e até orgulho, né? Por exemplo, o protagonismo das mulheres na América Latina. Então você tem líderes na América Latina que são importantes, que têm aí uma tradição, né? Você tem, como eu falei, um olhar ambiental diferente, né? Não hegemônico, não padrão, não alinhado com as grandes potências do mundo. Você tem economias que podem ser diferentes também, economias que vão tentar dar soluções diferentes a problemas que são pré-existentes no capitalismo, né? Então, assim, é isso. Eu acho que por esse bloco tá bom, né? Eu acho que a gente pode olhar, assim, respondendo efetivamente a pergunta, Jordão, acho que pode haver essa valorização do que é ser latino-americano. Não é motivo de vergonha, é um motivo que deve nos atrair, que deve nos enaltecer e não nos envergonhar. Então, vamos ficando por aqui, né? Vamos pro próximo bloco, porque eu acho que com isso, a gente pode fazer a transição para um próximo momento do podcast. Próximo bloco! Buenas! Tá vendo, Everton? Acho que não é por isso que eu não vou convidar mais Marcelo para fazer parte do podcast quando falar da América Latina. Ele ele soluciona tudo, ele tem todas as soluções, né? Então, isso é importante. Belíssimas palavras, Marcelo. Mais uma vez, sua análise é muito bem feita, né? Pois bem, cara, e assim, dentro disso aí que a gente está conversando, a América Latina também, ela se caracteriza, aí é um ponto comum, né? A gente fez a brincadeira aí, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, né? A América Latina tem também essa característica pela conturbação política, né? Desde que ela surge, talvez, como América, né? No primeiro momento, depois América Latina, a conturbações políticas. E é um ponto comum que eu queria, Everton, que tu falasse alguma coisa, se tu puder, sobre a questão do comum das ditaduras, né? Essa questão que é uma identidade também, parece comum, né? É evidente que as formas de encarar a ditadura, principalmente aqui no nosso país, né? A forma como nós resolvemos ou não resolvemos os problemas ditatoriais, diferenciamos um pouco, mas assim, há comum essa questão das ditaduras na América Latina, por todo o contexto histórico que não cabe, por enquanto, contar, talvez você contextualize aí,
E aí, será que isso é uma identidade também comum entre a gente, essas ditaduras militares que nos fez assim? Vamos lá, né? Assim, acho que eu quero até remontar um momento. Quando eu cheguei aqui em Natal para vir estudar aqui, né? E fazer o curso de psicologia na UFRN, eu lembro que eu fui com minha mãe a um sebo, né? Que assim, a gente tava brincando aqui, só a filosofia salva, né? E assim, muita filosofia salva a partir dos sebos, né? Tem muita salvação filosófica nos sebos, né? E aí eu me lembro que assim, só para dizer, que são lugares, acho que a gente deveria fazer um podcast 1 hora só sobre sebos e papos que a gente bateu em sebos por aí, né? Então, assim, eu cheguei, né? E foi um dia, assim, foi um dia dos dias mais importantes. E Everton, me permita, inclusive, né, uma das principais atrações de Buenos Aires, né, quem for visitar Buenos Aires, Exato. Pelo amor de Deus, dá pra nadar no Vontade de chorar. Você joga o ritmo e vai nadando. Chorar, vou chorar. Não, é verdade. Agora eu lembrei daquelas visitas que nós fizemos, só queria ter dinheiro para comprar livro ali. Quer dizer, não adiantava só comprar, tinha que trazer para o Brasil, né? Então... Verdade. Mas, pois é, então eu me lembro assim que eu tava, né, eu fui com minha mãe a um dos sebos e era uma coisa meio quase adolescente, ela sempre ia comigo comprar os livros para começar no ensino médio, lembra ou não? E eu aproveitei que tinha essa coisa e disse, vamos ali no sebo comprar uns livros para a faculdade, só que eu não tinha tido aula nenhuma ainda, era só uma desculpa para ir lá no sebo e fazer eles comprarem livros para mim, né? E assim, 2 coisas aconteceram nesse dia que me marcaram profundamente. Primeiro foi que eu vi uma obra, assim, em 2 volumes, e tinha lá Crime e Castigo. Acho que eu tinha 17 anos. Eu olhei e disse, cara, foi amor à primeira vista. Eu digo, eu preciso ler esse livro. Aí peguei, comecei a folhear, aí fui levando, né? Aí eu peguei, escolhi mais alguns livros, o Vermelho e o Negro, que eu já tinha lido, mas encontrei a edição que eu gostava lá. Né? Já fica aí minhas dicas culturais aí, Crime e Castigo, Vermelho e o Negro, que não estão conectados diretamente com a América Latina, mas virá agora a conexão. Aí quando eu peguei esses livros que eu entreguei ao dono do sebo, ele olhou assim para mim, é estranho, né? Como que eu esse moleque, ele vai levar esses livros mesmo, né? E acho que ele esperava que eu pegasse o quê? Batman, não é? Alguma coisa Mal assim. sabendo que você tinha toda a coleção, né? Mal sabendo que você já tinha a coleção. Não que você não pegasse. Aí ele que eu não ia comprar Batman lá, né, cara? Eu comprava na banca mesmo. Mas o que acontece? Assim, aconteceu algo que ele chegou assim para mim e disse, olha, eu vou tirar esse livro aqui. Eu fiquei olhando assim para ele, me olhou também. Deixa esse cara me dar um livro, né? E ele chegou e me deu um livro, e ele disse assim, eu preciso que você leia. E esse livro era As Veias Abertas da América Latina, né? E assim, eu fui ler depois, aí foi na hora que eu comecei a compreender, e hoje para mim está muito claro, e esse é o ponto onde eu queria chegar, que essa consciência da América Latina, ela tem um processo político, realmente, de formação à esquerda, né? E assim, agora quando eu digo esquerda, eu critico muito, tanto a direita como a esquerda, quem me conhece sabe, eu sou um crítico dessa polarização, mas eu acredito que, nesse sentido, a esquerda prestou um grande serviço à cultura, né, latino-americana. Por quê? Porque pela primeira vez se percebeu que havia uma ordem mundial de poder que era supranacional e que tinha seus interesses realizados na América Latina, que era considerado um quintal. Então, as diversas ditaduras, né, que, vamos dizer assim, não permitiram que os povos tomassem determinados rumos. E aí, percebendo, não estou aqui dizendo que eu esperava a revolução, não estou dizendo também que naquela época muita gente não esperava a revolução. Mas vamos pensar o seguinte, no Brasil, por exemplo, né, foram eleições democráticas, as pessoas escolheram aquele candidato. E mesmo assim a eleição não foi respeitada, né? Então, assim, esse movimento de domínio, ditatorial, ele unificou o tecido na América Latina. Ele deu uma causa comum. E, ao mesmo tempo, ele mostrou que havia uma direita conservadora, e aí agora eu faço uma crítica realmente, né? E não, como eu disse, não me considero um esquerdista, alguém à esquerda, não me considero, mas eu me considero alguém que olha para a realidade. E é indubitável que essas ditaduras estavam alinhadas a uma direita, e uma direita branca, de homens, tá entendendo? Vamos dizer assim, focados na economia, né? E que estavam em diversos lugares. Tanto é que tem o lado negro da força, né? A Operação Condor, que a gente já falou aqui, em algum momento que unificava pelo outro viés essa coisa. Mas, por outro lado, eu quero dizer também que a visão de América Latina não se restringe à esquerda, ela é muito mais ampla, né? A esquerda funcionou como um catalisador, né? Porque, na minha visão, a América Latina é uma perspectiva, é um filtro para a gente enxergar as raízes que a árvore, que são esses povos aí da América Latina, que eles têm em comum, né? Posso dar um exemplo. Por exemplo,
eu me lembro que há uns anos atrás, acho que há mais de 10 anos atrás, eu fui convidado por um amigo meu, por uma amiga minha, na realidade, a ir ao Santo Daime, né? E fazer lá o ritual com eles do Daime, de beber ayahuasca. E, assim, no começo eu fui pensando uma coisa. Cara, foi a primeira vez, assim, que eu pude sentir o que é, talvez, olhar para uma floresta sem ter a consciência de ser uma pessoa da cidade. E eu tenho certeza que isso está completamente ligado à questão das origens. Mas lembre, Everton, que ver duendes não é questão europeia, viu? Não era duendes, não. Né? Mas, assim, essa coisa que eu quero chamar a atenção é que essa cultura é uma cultura indígena, né? É uma cultura indígena. E, assim, uma cultura que agora tem esse sincretismo aí religioso que traz de volta essas raízes, né? Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu acho que pensar a América Latina é pensar para além da própria América Latina, é pensar a humanidade, né? Por isso que eu acho que é possível, realmente, como o Marcelo estava colocando, que aqui na América Latina surja o novo, né? Eu acho maravilha, assim, eu acho muito, assim, gosto muito das reflexões, e Marcelo estava pensando aqui muito das questões de futuro, né? Lembro a época que também estudando lá na UFRN e gostava bastante do tema, né? Procurando isso de brasilidade, de ser nordestino, ser latino-americano, e a gente percebia a época, eu estou falando aqui de 90 e depois de 2000, quando se continua lá a pensar sobre esses pontos, né? Que era aqui, né? Eu via isso, escutava isso de professores de fora, né? Que era aqui a possibilidade real da mudança do mundo, da tendência, né? Porque, aí vamos lá, pular um pouco, não pular, mas vamos relevar um pouco essa questão da esquerda, do sentido como se tem hoje, mas vamos botar um negócio mais progressista, de mudanças, né? No espírito de um tempo que se efetivava, justamente na eleição de algumas grandes figuras que foram perseguidas na ditadura e que vieram ao poder. O que vem depois aí é outro problema, né? De corrupção, de decepção, enfim. Vamos pensar isso de outra maneira. Quero que vocês, que estão escutando, viajem lá no tempo e dizem assim, olha, esse tempo, hein, Marcelo, pensava-se, né, da possibilidade real. Olha, elegeu pessoas, elegeu um índio, elegeu um trabalhador, um operário, elegeu um perseguido da ditadura que passou uns 20 anos dentro do encarcerado e assim vai, né? Então, essa mudança, a América Latina era sempre vista assim, né? E aí, às vezes, a gente está acostumado, aí de novo, vou voltar para o meu teste trágico, né? Essa montanha-russa que, de repente, está ali, a esperança está lá, pá, e de repente vem, né? E cai tudo, né? Enfim. Cara, bicho, eu acho que essa parte política, aí, assim, eu vou ter aqui mais um brainstorm, mas tomo mais meia hora de conversa agora. Porque aquilo que eu estava dizendo, né, de que tem determinadas coisas que aproximam, dá essa unidade, né, América Latina. Mas tem coisas também que temos que separar, temos que apontar as divergências também. E essa história política da América Latina, putz, eu recomendo sinceridade, do fundo do coração, a cada um que esteja nos escutando agora, né? Se aprofunde, tente ver, leia, tente checar a própria história da América Latina, contado pelo latino-americano, evidentemente, né? E claro, se você quiser também a história de um europeu contando a história da América Latina também é válido, mas o que eu estou dizendo é que é necessário conhecer, porque, mais uma vez, quando se fala em história internacional, história do mundo, muitas vezes é a história da Europa contada, né? Então a gente tem que também conhecer nossas raízes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a história da América Latina, ela é uma história que é contada e recontada por vários autores e, claro, tem as suas convergências e divergências. Everton falando que nesse momento histórico das ditaduras militares, especialmente na década de 60, década de 70, sem sombra de dúvida, pelo tremendo autoritarismo que foi implantado especialmente no Cone Sul, né? Chile, Brasil, Uruguai, Argentina, né? Você tem uma sintonia de uma direita autoritária militaresca, né? Que vai fazer a repressão de movimentos sociais, de movimentos de liberdades civis, e que isso vai unificar a América Latina no sentido progressista, no sentido de tentar retomar direitos civis básicos, liberdade, né? Ir e vir, liberdade de expressão, liberdade artística, liberdade de vários sentidos. Então, assim, isso vai causar uma onda de progressista, né? na América Latina.
Agora, então, isso no meu entender, nesse recorte histórico, nessa fatia histórica, dá essa noção de unidade. Então a gente tem movimentos de redemocratização na América Latina na década de 80 inteira. Assim foi na Argentina, assim foi no Chile, assim foi no Brasil, no Uruguai, etc. Agora, quando a gente fala de política e vai mais para trás... Fala, Everton. Só um instante, Marcelo, sem querer cortar seu raciocínio, não, você colocou uma coisa e citou tão bem, que eu acho que a hora para iluminar isso é agora também. E lembrando do seguinte, lembrando de quanta riqueza cultural foi produzida nesse período. Cara, pronto, acho que um dos sentimentos mais profundos de me identificar com ser latino-americano, essa questão que eu estou dizendo que ainda é uma questão de construção, foi escutar música chilena da época da ditadura, que é o Victor Jara, né? Então, se você escuta aquela música... Eu acho melhor a gente não entrar por esse caminho, porque vai dar ruim. Não vai ter tempo. Né? Vai dar ruim, tô logo avisando, porque... Vamos fazer um podcast só sobre músicas latino-americanas. Tá prometido, viu, Jordão? Vai rolar um podcast só sobre música latino-americana, porque você tá falando de um movimento intenso que foi também aqui no Brasil, mas quando se fala no Cone Sul, você tem um novo cancioneiro. Começa com Mercedes Sosa, né? Começa não, né? Mercedes Sosa já é produto, já é mais para... Mas como você falou, Vitor Jara, Violeta Parra... Ela vai chorar daqui a pouco, eu vou logo avisando o pessoal. Vai dar muito ruim, né? Isso aqui não vai terminar bem. Mas, enfim, essa questão cultural, cara, pelo amor de Deus, vamos voltar para isso em algum momento, porque isso é formidável, né? É formidável mesmo. E aí um cara que Jordão não gosta nada, né? O Silvio Rodrigues, o nosso querido Silvio Rodrigues, que é... Aí quem vai chorar sou eu. Aí quem chora é Jordão. Se for Mercedes Sosa é o meu fraco, né? Mas Silvio Rodrigues, aí Jordão chora. Bom, mas o que eu queria dizer também é que do jeito que essa questão política pode criar uma certa unidade, mas veja, Everton foi muito preciso ao dar esse recorte da ditadura militar da década de 70, 60 e 70, né? / 80, o início da década de 80. Mas assim, se for para trás, na minha modesta opinião, e aí claro que pode ser refutado a qualquer momento, mas lendo autores como Alberto Sousa, lendo o Luiz Bandeira Moniz, uma coisa muito interessante de perceber que talvez uma das coisas mais que afaste mais, que afugente mais o brasileiro dessa noção de América Latina é a questão política. Quando você fala Bolívar para um brasileiro, ele parece um gato quando vê um pitbull, né? Ele se arrepia todo, né? Então, assim, dentro de um outro recorte histórico, talvez esse conservadorismo brasileiro seja um pouco divergente do que foi o desenvolvimento histórico de outros países da América Latina, como, por exemplo, a Argentina, como, por exemplo, a Colômbia, né? Como, por exemplo, o Chile. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você pega, por exemplo, o Simão Bolívar, a gente, pelo amor de Deus, pessoas, não vamos aqui fazer o uso político da figura do Simão Bolívar. Não vamos levar ao que o Hugo Chávez fez da figura do Simão Bolívar, o bolivarianismo, tal. Vamos para o Simão Bolívar, agente histórico, né? Personagem, protagonista histórico, né? Então, o Simão Bolívar, ele como um dos grandes impulsionadores e diria eu, o apelido dele, né? O Libertador. Então, ele ajudou nas batalhas de independência de vários países, né? Como a Colômbia, o próprio nome Bolívia vem de Bolívar, né? Então você tem ele participando, mas assim, o que queria o Simão Bolívar no final do dia? Ele queria... Simão Bolívar era socialista, calma, né? Não é por aí. Leia a biografia de Simão Bolívar, leia a Carta da Jamaica, né? 1815, ele discorre o seu plano político com muita maestria, e ele diz, olha, a minha visão de América Latina, qual é? É a visão da integração. É a visão da independência dos povos latino-americanos, ou seja, que os países se livrem da colonização europeia, né? Fiquem livres, independentes. De preferência, se todos se tornarem repúblicas, seria maravilhoso, né? E se essas repúblicas formassem uma confederação latino-americana, igual como aconteceu no norte, Estados Unidos da América. O que é isso? Senão, estados que se uniram para formar uma confederação, repúblicas que se uniram para formar uma confederação. Então, Simão Bolívar queria isso aqui no sul, né? Queria, evidentemente, o fim da escravidão, o fim do regime de escravidão, fazer reforma agrária, distribuir terra para o pessoal que não tinha terra, né? Então ele tinha um olhar de justiça social, e aí ele queria fazer esse tipo de implantação dessa política, né? Desse plano político.
o que é que eu estou lembrando? Bom, um dos grandes empecilhos do Simão Bolívar foi o Brasil. Né? Foi a política brasileira externa no que se refere, por exemplo, todos os países se libertando e se transformando em república. E aí chega o Brasil e vira um império. Então, vários países no mundo, ou no mundo não, desculpa, na América Latina, desconfiavam. Será que o Brasil realmente é independente? Porque aqui a gente tem um império, e esse império é muito ligado com Portugal ainda. Como é isso? Né? Então, a gente tem aí, aí não estou dizendo que é bom ou que é ruim, que o Brasil deveria ter se juntado ou teria se separado. Eu só estou tentando fazer o relato histórico, que é o quê? Que é, diante desse conservadorismo político brasileiro, muitas vezes o Brasil foi olhado como estranho no ninho e muitas vezes o Brasil quis se distanciar de determinados planos, como eu falei antes, de uma proposta de reforma agrária, né, que outros países na América Latina fizeram e o Brasil não quis fazer. Né? Então, o que eu quero dizer é que nem sempre houve uma sintonia. A América Latina toda é progressista. Não, isso é um exagero. Né? É evidente que no recorte histórico que Everton mencionou, a questão da ditadura militar, pela questão da repressão, teve ali um momento de unidade e o Brasil deu esse salto em direitos sociais, em direitos, liberdades civis, etc. A redemocratização, apego à democracia, apego a uma república, ok, faz sentido. Mas em vários momentos históricos, acho que houve o trabalho da colonização foi tão bem feita que mais separou a América Latina do que uniu a América Latina. Na visão de vários, a gente fala de integração latino-americana, como, por exemplo, o Mercosul, ou como, por exemplo, o Unasul, né? A Unasul, agora nos últimos anos. Então, esses projetos, que eram projetos de integração da América Latina, já era algo que lá atrás se tentava fazer, que é desde a Carta da Jamaica, de 1815. Então, para quem estuda direito internacional, a gente precisa também observar o processo de integração ou desintegração da América Latina. Isso é um tema maravilhoso, que eu gosto muito e que quase nunca aparece nos grandes livros, nas grandes palestras, nos grandes congressos. É pouquíssimo falado. Né? Então a gente tem aí muito a aprender com a história da América Latina. Política, né? Essa história política que em vários momentos é uma história política que agrega, que cria essa aproximação, mas em outros momentos é uma história que separa. Né, que incentiva que cada país seja uma ilha isolada e não converse com outros países no entorno. E o Brasil foi vítima disso em vários momentos históricos, né? Por influência, por tentar se aproximar muito mais do norte do que os nossos vizinhos aqui do sul, por ter uma visão muito mais de relações internacionais norte-sul do que relações internacionais sul-sul, ou seja, buscar um aconchego aqui na América do Sul, na América Latina. Né? O Brasil muitas vezes abre mão disso. Fala, Everton, ele não para não, Everton. Ele fala. Foi mal aí, não, foi mal aí. Eu acho legal, eu acho interessante essa chave de leitura aí. Tá, tranquilo. Essa coisa aí dessa análise. Eu disse que ia dar ruim. Acho que é interessante. Mas assim, o que eu queria colocar também é o seguinte, que não é à toa que há essa assimetria de relações. Né? É porque existe realmente também os vencedores, os colonizadores, que agora são como nome, as pessoas que estão aqui, dominando já gerações, são essas pessoas brancas que submeteram os índios, que trouxeram os africanos escravizados. Né? Então, acho que tem essa questão. O outro ponto é a questão da Guerra do Paraguai também, né? Que eu acho que foi um ponto de afastamento violento do Brasil em relação a uma série de possibilidades aí da América do Sul. Isso eu queria, até mesmo, acho que já caminhando para encerrar minha participação, falar de um outro momento, assim, que eu senti essa chama da América Latina, né? Eu era muito criança e vi uma série da Globo, né? Chamada O Tempo e o Vento, que era baseado na obra, no nome, meu Deus, do autor agora, eu esqueci. Daqui a pouco vai vir, mas quem tiver aí agora, se puder até pesquisar, O Tempo e o Vento, né? E aí, que até ele é pai também de um grande escritor, né? E a Globo fez a dramaturgia, né? E eu me lembro, veríssimo, vai vir, se bem que se eu ficar tentando lembrar, eu vou me perder. Mas o que acontece? Então tinha lá a série, né? E em algum momento tinha um personagem que era um índio. E ele tinha um caso. Na verdade, ele se apaixonava por uma filha, né, de um brasileiro. E eles mataram o índio, né? E assim, é interessante de se pensar, assim, foi quando eu, pela primeira vez na minha vida, tive a consciência
da violência contra o índio, né? Contra Érico Veríssimo, exatamente, né? Da violência contra o índio. E nesse momento, quando eu vi aquele ato de violência, eu me senti muito mais conectado com o índio, né? A gente fala índio, mas índio também me incomoda, tá entendendo? Me incomoda porque quando eu falo índio, é a mesma coisa do negro, é como se todos fossem índios, todos fossem negros. Não, são várias culturas, né? São várias culturas, são vários povos, né? São várias línguas completamente diferentes, né? Exatamente, os povos originários, eu acho que é bem melhor. E assim, o que eu queria chamar a atenção, então, era justamente para isso, né? É mostrar que a luta, né, tanto dos povos africanos quanto dos povos aqui originários da América do Sul, tem sido uma luta para poder existir, né? Tem sido uma luta para poder manter viva a sua cultura. E eu acho que esse movimento de ser latino-americano é a possibilidade de coexistência entre a herança portuguesa, a herança como o nome dos povos originários, a herança dos povos africanos, né? Quer dizer, essa possibilidade de verdadeiro multiculturalismo, né? O multiculturalismo que já existe, ele já está aí, mas a questão é que ele sofre violência, a questão é que ele não aparece na tela da televisão. Você não tem, então, vamos dizer assim, alguém do povo tupi apresentando o jornal. Agora que está começando a se dar visibilidade às pessoas vamos dizer assim, aos afrodescendentes que estão no Brasil, né? Então, há um processo todo de uma construção aí. E eu vejo muito a América Latina nessa perspectiva, talvez de um grande movimento, a construção de uma consciência, né? Que, como eu disse, vai para além da esquerda ou da direita, mas tem a ver com assim, uma construção humana, né? Nesse sentido verdadeiramente universal. A gente poderia falar de alguma coisa universal, humana, não é do eurocentrismo, como é o nome, europeu, né? Mas é da possibilidade de um lugar onde existam diversas consciências diferentes a partir de diversas origens, né? Então, pessoas, você vê aí que esse tema suscita aí a palestrinha que está dentro de cada um de nós, né? As paixões que estão aí. Marcelo, eu tive que brigar com ele, ele está com raiva de mim, para ele não continuar. Né? Mas é isso mesmo, é maravilhoso. Marcelo, evidentemente, porque a gente está brincando, mas ele é especialista nisso, né? Então, o nosso objeto de estudo nos gera esse tipo de sentimentos e sensações, né? E nós aqui, eu e Everton, acompanhamos isso desde o tempo de escola, né? As reflexões e etc. E a questão da América Latina não se esgota aqui, tá certo, gente? Então, indo para o final, não se esgota porque a gente tem o nosso grupo de estudos, né? América Latina e Direitos Humanos. Vejam todo esse nosso bate-papo aqui, quando, de fundo, o Direitos Humanos está ali constantemente, né? E a gente vai fazer uma palestra, mas, vamos dizer assim, uma palestra, ou um podcast, um bate-papo, mais voltado para isso. Então, para vocês saberem mais desse grupo de estudo, entrem lá na nossa página, no Instagram, no Facebook, na nossa página, né, na web lá, tá certo? docenteslivres.com.br, tem tudo explicando como vocês podem participar. Vai ser muito interessante, muito legal. A gente ainda em época de pandemia, vamos fazer realmente por aqui. Depois a gente tem alguns planos de tentar fazermos presencial, enfim, vai ter texto, tem muita coisa, né? Então você tem muitas fontes para beber, como Marcelo, por exemplo, que é um especialista em América Latina, né, Marcelo? Bicho, todo mundo sabe aí do meu campo de estudo, né? Minha trajetória de estudo foi esse rincão do mundo aí, né? Chamado América Latina, e é evidente aqui que a gente fala de um lugar de afeto, né? Eu tento mostrar um pouco disso, não só na minha fala, mas nos meus escritos também. E, assim, para terminar a minha participação aqui nesse episódio, deixar a bola aí para vocês, é só dizer o seguinte, que como o Jordão muito bem lembrou no início desse episódio, a gente aqui, especialmente nós, né, nordestinos aqui, estamos aqui em Natal, gravando tal, parece uma coisa distante, tão longe, que não chega aqui. Mas nessa hora que a parte cultural já que tá difícil ir viajar, quando a pandemia acabar, eu recomendo a todo mundo, pelo amor de Deus, peguem um mochilão e vão em Montevidéu, vão em Buenos Aires, espalhem-se pela América do Sul. É um turismo excelente, já que está tão caro de ir para a Europa, de ir para os Estados Unidos. Não deixa nada a desejar,
mochilar pela América do Sul, isso é maravilhoso, eu recomendo muito, assim que for possível, evidentemente, né? Então, assim, já que é difícil ir nesse momento para essas viagens e fazer essa imersão cultural, a solução que tem é cinema, literatura, artes, né? Belas artes, pintura, etc. Então, assim, eu recomendo muito que tentem quebrar essa distância se apropriando dessas referências. Então, o Jordão me prometeu que ia fazer um outro episódio, depois a gente faz um outro episódio falando sobre essas referências mais da música, né? Da parte mais cultural, mas assim, futebol latino-americano é algo que nos une, é algo que é muito próximo, muito parecido, que é apaixonante, né? O esporte, né? A questão também do cinema, então você tem obras magníficas. A Argentina é um celeiro de filmes formidáveis. A Argentina já ganhou Oscar, né? A gente aqui nunca ganhou, mas tem filmes que foram muito bem, né? Em vários festivais, já ganhou Oscar, etc. Então, assim, o cinema argentino é muito bom, o cinema chileno também. Então, assim, vários filmes como... Com certeza, né? Venezuelano, boliviano também, paraguaio, colombiano, enfim... Acho que filmes não faltam, né? Eu posso de cabeça aqui citar o No, para falar de ditadura militar, o No chileno é excelente. Você tem filmes como argentino, como Medianeiras, você tem Conto Chinês, né? Do Ricardo Darín. Cara, muito bom mesmo. Parte de livros, eu deixo recomendado essencial para conhecer a América Latina, chama-se Júlio Cortázar, né? Um cara meio francês, meio argentino, porque o pai dele era diplomata, então ele vivia pelo mundo, né? Então, o Júlio Cortázar é uma leitura essencial. Recomendo o Rayuela, Amarelinha, né? Do Júlio Cortázar. Um cara bem mais atual, bem mais recente, chama-se Alberto Manguel. Eu recomendaria A Mesa com o Chapeleiro Maluco, que é um livro excelente, né? Então, assim, esses bens culturais podem dar uma bela impressão do que é ser latino-americano ou ter uma afinidade maior, enfim. Use com sabedoria, né? Se quiser se aproximar, se aproxime. Se não quiser, também fique à vontade. Você pode pegar essas mesmas referências para criar críticas, para criticar e falar das divergências, das não concordâncias. Acho isso tudo muito válido. Bom, para não alongar de novo, era isso. Maravilha, pessoas. Eu fico muito feliz com essa participação aqui nesse episódio de hoje. Maravilha, Marcelo. Lembrando aí dos clássicos, né? E aí eu faço questão de dar para a esquerda, como Gabriel Garcia Marques, e para Mário Vargas Llosa também, indo... Jordão, já que eu terminei minha fala, por favor, me represente aí na música, que eu acabei de esquecer a música, pô. Então, conta aí umas referências musicais que a gente vive chorando juntos, os dois abraçados, escutando música latino-americana. Pois então, aí a gente tem a Mercedes Sosa, que é maravilhosa, né? Temos o Silvio Rodrigues também, que a gente escuta sempre música junto. Mostrei hoje a Bola de Nieve, que é um cubano maravilhoso, outro cubano maravilhoso, né? Enfim, a gente vai estar uma infinidade de autores que a gente escuta bastante, né? Violeta Parra, fantástica, uma mulher que tem uma força na voz, né? E que nos colocou aí. Enfim, tem vários autores que a gente pode tratar aqui, várias músicas que a gente escuta, às vezes quando a gente está tomando cerveja, é direto, né? Mais do que o rock and roll que também nos une, tá? Então, pessoas, a promessa está feita, vamos continuar o episódio sobre a América Latina, já falar de cultura, e aí a gente vai se desbaldar realmente, porque nós três somos grandes, entre aspas, consumidores de cultura latino-americana. Mas o episódio se encerra, então, agora, lembrando a vocês, mais uma vez, entrarmos para vocês entrarem e conhecer os nossos planos de ajuda, né, de contribuição, para que a gente possa continuar aqui batendo esse papo com vocês. Entre lá no Instagram, tem muita coisa legal. No YouTube tem os vídeos muito legais aí, vão vir novos vídeos também, em que nós vamos falar sobre alguns pontos mais diversificados possíveis. E é isso, pessoas. Queria agradecer mais uma vez a Everton, que está louco aqui para surfar, né? Ele vai sair daqui direto para o surf, né? Marcelo aqui, que vai sair direto para a cama, acredito eu, pela cara que ele está aqui cansado, dormiu pouco, né? De ontem para hoje. E é isso. Agradeço também a vocês que estão nos escutando pela paciência. E é isso. Abraço a todos e a todas.